juros absurdos ao produtor nacional, totalmente incompatíveis com o ato econômico, que nem cocaína você pode negociar e pagar esses juros que são estabelecidos no Brasil. Você, enquanto no Brasil o empresário paga 150% de juros, nos Estados Unidos paga 1%, na Europa 2%, já por aí 0% ao ano. Tá certo? Então nós somos um país inviabilizado através de uma tirania absurda de dinheiro falso, porque eles emitem dinheiro sem lastro, sem nada, e com isso dominam de uma maneira absoluta o poder nacional. Então nós somos hoje uma nação colonizada, escrava de uma tirania do dinheiro falso, que é dominada, no fundo, por essas grandes corporações, quer dizer, especulativas e bancárias internacionais. Nessa situação, como a energia é o real poder, você não come papel pintado de moeda falsa, né? Você come alimento que é fruto da energia, você produz seus bens com energia. A energia é o bem mais transcendental que se pode imaginar, porque nada se transforma ou se move no universo sem energia. Então quem tem energia tem poder, tem riqueza. E o Brasil é a grande potência energética do planeta para sempre. Entretanto, nós estamos massacrados, nós estamos caminhando para a miséria. Então, o jogo de poder é brutal, mas é um jogo de poder, ou a capacidade de matar, né? Ou então essa dominação espúria do sistema financeiro, que é aceita de uma maneira criminosa pelas nossas organizações, pela nossa justiça, pelo nosso Congresso. Como é que você vai admitir que um empresário concorrente pague 1% de juros ao ano e aqui pague 150%? Agora, o senhor fala desse jogo de poder, né? Faz duras críticas a esse jogo de poder. O senhor foi secretário de Tecnologia Industrial 3 vezes no país. Que fórmula é essa como físico para conseguir combinar ciência, tecnologia com o poder? É difícil. Porque esse é o poder real, não é? O poder real é baseado na natureza, é baseado na energia, é baseado na água, é baseado na terra, tá certo? E esse outro poder fantoche que nos esmaga é o poder do papel pintado falso. O senhor conseguiu driblar esse jogo? Não, eu não consegui driblar porque a área financeira sempre foi inimiga do programa do álcool, do programa energético. Eles sempre jogam porque eles são comandados de fora, eles são teleguiados. Esses ministros que mandam, é tudo teleguiado, eles não são brasileiros. E o senhor, com tantos projetos de pesquisa, de tecnologia na época que foi secretário, como que foi? Foi triste não conseguir colocar tudo isso em prática? Não, nós fizemos coisas. Repara o seguinte, nós participamos do governo que era nacionalista, da continuação do Vargas, né? Foi o governo do Geisel, né? O presidente Geisel, que era um tremendo nacionalista, né? Porque o Geisel era alemão, imagina, um alemão não gosta de americano. E aí, ele era a favor do Brasil. Então, naquela época nós fizemos a Embraer, que hoje é a terceira maior empresa de aviões do mundo. Nós fizemos o programa do álcool, que é o único no mundo. Nós transformamos a Petrobras na única empresa que detém a tecnologia de alta prospecção marítima. Quer dizer, a nossa indústria farmacêutica tinha se ampliado em mãos do capital nacional, as nossas firmas de engenharia estavam no mundo inteiro, éramos a 8ª economia do mundo e incomparavelmente imbatível. Nós estávamos realizando grandes trabalhos na área da tecnologia agrícola, né? De estender a semente da soja até o Maranhão, nas regiões tropicais. O Brasil estava em plena expansão. Aí depois foi a debacle, né? O Kissinger disse, nós não podemos permitir um outro Japão ao sul do Equador. E aí nos esmagaram. Foi aí que nos esmagaram, Foi a partir daí de 79 que nos esmagaram, tá certo? É claro que o Japão não tem nem de longe o potencial de riqueza que nós temos. Não tem a água que nós temos, não tem a energia que nós temos, não tem o minério que nós temos, não tem o território que nós temos. O Japão só tem japonês, né? E eles brigam empregados, e todos empregados. Mas empregados sob o domínio, eles se libertaram dos americanos, de certa maneira. E nós, com toda essa riqueza, a classe dirigente subordinada. Então, no período Geisel, foi um período de resistência. Por isso que houve um profundo traumatismo, né? Aquela fase horrível da CIA criar o sistema de tortura, foi uma maneira de desqualificar o Brasil. Aquilo não tinha nada a ver com o governo de fato, né? Os próprios generais ativos não tinham a ver com aquilo. O que você está dizendo, com o processo de tortura? Os próprios generais não tinham a ver. Eu conheço o general Serpa, que era inimigo mortal daquele sistema, mas eles não controlavam. O controle era feito pelos serviços secretos americanos, aqui dentro, né? Os militares precisam esclarecer o país.
país disso, porque eles estão levando uma pecha muito ruim quando eles foram grandes defensores de interesses nacionais. Havia alguns meios bandidões. Mas vamos voltar para a nossa seara, que isso aí exigiria todo um programa. Muito pano para manga. Então, na realidade, quer dizer, os inimigos internos eram muito grandes, entretanto, nós estávamos resistindo. Você acha que eles concordavam com a existência de um programa alternativo ao petróleo, onde eles não tinham controle? De maneira nenhuma, mas nós fizemos. Eles concordavam com a indústria aeronáutica de aviões militares sofisticados? É claro que não concordavam. Nós fizemos. Agora, por exemplo, fizeram essa barbaridade de Alcântara, porque toda a indústria fornecedora, que era a Usiminas, as empresas estatais de aço que faziam os produtos, foi tudo internacionalizado. Você acha que foi sabotagem o que aconteceu lá ou não? Foi um acidente? Essa risada significa o quê? Não há possibilidade de controle. Como é que, quer dizer, um complexo tecnológico desse, que estamos há 50 anos, nós já lançamos no ar centenas de foguetes, cada um de tamanho maior, foguetes de grande porte, né? Quando nós chegamos já no ápice, no máximo, acontecem essas coisas absurdas, quer dizer, 3 dias antes, tudo parado, tá certo? Estavam checando lá umas coisas secundárias, e de repente, aquela explosão, uma coisa inusitada, né? E quem teria feito isso, então? Quem são os nossos concorrentes? A quem interessa? Bom, havia vários navios estrangeiros na Baía de Marcos. Que era o que eles estavam fazendo lá? Havia dezenas de norte-americanos na cidade, tá certo? O assunto está supostamente sendo estudado pelo Congresso e tal, mas a minha tese, eu fiz um longo artigo que foi amplamente divulgado, quer dizer, a grande chantagem é a destruição da capacidade produtiva nacional de indústrias altamente sofisticadas que foram todas internacionalizadas. E aí, como é que você vai controlar numa empresa estrangeira a produção a qualidade do aço, a qualidade de centenas de componentes? É claro que um componente daquele pode causar uma explosão, por mais que além disso, reduziram a 10% os recursos do Ministério da Aeronáutica. Nós éramos o primeiro país emergente do mundo, quer dizer, nessa área espacial. A China passou na nossa frente, a Índia passou na nossa frente. A aeronáutica estava sem dinheiro para pagar o almoço dos funcionários em Alcântara. Como pode um negócio desse? Os recursos que o governo pôs a serviço da aeronáutica para esse programa, que é um programa mundial, né, na melhor estação de lançamento do mundo, quer dizer, reduziram a 10% os recursos orçamentários. Um crime inominável, né? Tá certo? E tudo isso foi feito porque não interessa que o Brasil tenha força militar, não interessa que o Brasil, e no caso nem era a força militar, era a possibilidade de colocar satélites no espaço e coisas dessa natureza, tá certo? Agora a gente vai fazer mais intervalo, nós voltamos já com o físico e engenheiro Bautista Vidal. Agora tem mais uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta para você, Bautista, é o Pedro Henrique Teixeira, que é consultor de empresas. Pedro. Professor Bautista Vidal, o chamado direito de ingerência, a administração compartilhada, as questões da Ásia Central, o atual momento do Iraque, que recado as potências internacionais estão mandando para o Brasil, na medida que nos cercam com bases militares em torno da nossa Amazônia e tem, diante da nossa economia, uma atuação tão forte? Que recado esse governo leva diante disso? Olha, nós estamos num momento muito crucial, porque os grandes problemas do mundo vão ter no Brasil, por causa dos recursos naturais, a sua solução. É aqui onde está a solução energética do fim da era do petróleo, é aqui que está a solução do problema da água, que é um problema de grande abrangência, é aqui que estão as soluções para a questão dos minérios, por exemplo. Quer dizer, a Vale do Rio Doce é o maior complexo mineral do planeta, com 7.700 concessões, foi doado de graça ao narcotráfico. Veja que coisa terrível. Narcotráfico é Soros. Foi o Soros que era o dono controlava a Fidelis, que terminou abocanhando sem pôr dinheiro nenhum, tá certo? Quer dizer, essas empresas internacionais americanas que compraram a distribuição de energia elétrica sob o argumento de que o Brasil não tinha dinheiro, não deixavam as empresas brasileiras investirem seu próprio dinheiro. E aí, quer dizer, diziam que precisavam trazer empresas de fora para investir aqui. E elas vieram, não investiram nada,
tomaram o dinheiro brasileiro do BNDES e agora não pagam, como o caso da ES, né? Usaram o dinheiro brasileiro que devia ser aplicado exclusivamente com empresas nacionais. Então é uma coisa, esse período neoliberal, esse Fernando Henrique foi um tremendo traidor. Ele desmontou a estrutura de produção nacional, ele destruiu centenas de centros tecnológicos que estavam alcançando nível internacional. Eu era secretário de Tecnologia Industrial e conduzia 167 centros tecnológicos. Como que o senhor saiu? Eu saí no final do governo Geisel e depois voltei numa parte do governo Sarney. Mas quando eu voltei, já o sistema estava destruído, né? Eu voltei, foi bom eu ter voltado, porque eu não podia imaginar que o processo fosse tão destruidor, né? Depois que o Kissinger, em 79, fez aquela afirmação, que nós não podemos permitir um outro Japão ao seu ditador, começou o esmagamento da estrutura produtiva e de conhecimento tecnológico. A estrutura tecnológica brasileira foi completamente destruída. E foi a estrutura que fez, empresas competitivas mundiais. As nossas empresas siderúrgicas eram altamente competitivas, foram praticamente todas internacionalizadas. A nossa indústria de aeronáutica era, hoje ainda é a terceira do mundo, foi internacionalizada. A Petrobras ainda está em nossas mãos, entretanto, toda a parte de desenvolvimento tecnológico que a Petrobras desenvolvia para 3 mil empresas de capital nacional para vender seus produtos, tudo isso foi desmontado. O Brasil hoje é um país desestruturado, é um país, colonizado, é um país onde os donos dos patrimônios não são mais brasileiros. A gente já sabe que você é um crítico fervoroso aí do poder, das grandes potências. E quem é, na vida pessoal, Bautista Vidal? Olha, repara o seguinte, uma vez me fizeram essa pergunta, aliás foi um general que me fez essa pergunta. Por que que é melhor, uma entrevistadora fazer essa pergunta ou um general? Não, é claro. Mas é bom que o general faça, porque eu pude responder. Eu sou nacionalista, defendo o Brasil, porque aqui moram meus filhos, aqui que moram meus alunos, é aqui que é o povo que eu vivo. E é uma questão ética, eu não vou trair o meu povo para defender interesses que não são do meu povo. É uma questão de princípio ético. Quem não faz isso não tem caráter. Sobram poucos. Hein? Sobram poucos? O povo, coitado, ele é vítima, ele é enganado. Você veja como até dirigentes que têm origem no povo, eles não conhecem bem as realidades, ficam acuadas pensando que vai ser prejudicado enfrentando essas duras realidades, mas essas realidades têm que ser enfrentadas, porque o poderoso não respeita o fraco. O americano, vamos dizer logo, o americano não respeita o fraco. Eu fui estudante lá, sei. Se você não enfrenta o americano olhando nos olhos e sendo bravo, aí ele convida para tomar cafezinho com a família. Agora, se você baixar a cabeça, ele lhe esmaga. Ele não respeita o fraco. Tá certo? Quer dizer, aliás, o Lampião, com a figura da nossa história, quando levavam um baganha preso, né, um soldado preso, ele dizia, se pedir perdão eu mato. O forte não respeita o fraco. E o brasileiro tem se comportado como fraco e aí esmagado, sendo a nação mais rica, um povo maravilhoso, base do qual nós podemos construir a mais bela civilização que o homem já viu nesse nosso planeta de infortúnio. Patrícia, eu agradeço muito a sua entrevista. E acho que você me enganou porque eu fiz uma pergunta pessoal e você foi para outro caminho. Agora nosso tempo acabou, eu não posso nem mencionar. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço muito. E para você, uma boa noite. No dia 19 de janeiro de 2017... No dia 19 de janeiro de 2017, uma quinta-feira, uma aeronave decolava do campo de Marte, em São Paulo, com destino ao aeródromo de Paraty, no Rio de Janeiro.
O voo partiu às 13 horas e 1 minuto, com um piloto e mais 4 passageiros a bordo. Às 13 horas e 1 minuto. Sabe que tem 13 envolvidos, tem... Quando se preparava para fazer a aproximação para o pouso, a aeronave se chocou contra o mar. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, morreu hoje na queda de um avião de pequeno porte em Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Todos os ocupantes sofreram lesões fatais. Na lista de passageiros se encontrava Teori Zavascki, então ministro do Supremo Tribunal Federal. Teori Albino Zavascki nasceu em 15 de agosto de 1948 no interior de Santa Catarina. Formado em 1972 pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava no STF desde 2012, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Pai de 3 filhos, no dia de seu falecimento, tinha 68 anos de idade. O Corpo de Bombeiros, que fez o resgate do avião, informou que ele havia caído no mar próximo à Ilha Rasa e ficou parcialmente submerso. Na hora do acidente, as condições de voo não eram as melhores. Chovia forte e a região estava em estado de atenção. Desde o início, dizia-se que a queda teria sido fruto de um acidente justamente por conta das condições climáticas. Condições climáticas desfavoráveis, com os mínimos abaixo do regulamentado, e desorientação espacial. Esses são alguns dos fatores que contribuíram para o acidente da aeronave da matrícula PR-SOM no dia 19 de janeiro de 2017, em Paraty, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 5 pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O relatório com os resultados da investigação foi divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Então, para entender melhor as questões técnicas desse suposto acidente, da queda de avião, a gente convidou aqui um dos pesquisadores da Brasil Paralelo para dar o parecer sobre o caso. E aí, Rafa, o que tu tem pra gente hoje? Todas as informações trazidas aqui foram retiradas diretamente do relatório oficial disponibilizado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Para começar, a aeronave em questão estava registrada para serviços aéreos privados, ou seja, era basicamente um jetinho particular. E as tarefas de gerenciamento da manutenção eram realizadas pelo próprio piloto. Ao que tudo indica, as manutenções estavam em dia. As análises dos motores indicam que estes funcionavam normalmente no momento do impacto. Quanto ao piloto, sabemos que voava há 30 anos e contava com aproximadamente 7.464 horas de voo. Não sei se isso é muito, não. Isso é bastante tempo, sim, porque ele era inclusive considerado referência entre os pilotos que pilotavam ali no aeródromo de Paraty. E dessas 7.464 horas, 2.924 foram em aeronaves do modelo que ele estava utilizando no momento do acidente. Um cara experiente, então. Um fator que pode ter contribuído para o acidente foi talvez um excesso de confiança que fez ele não perceber os riscos envolvidos na questão. Antes de sair do campo de Marte, as análises de voz, fala e linguagem indicaram que não havia nenhum indício de fadiga, sonolência ou até mesmo alterações compatíveis com o uso de substâncias entorpecentes do sistema nervoso central. E também após exames toxicológicos, não se evidenciaram alterações do ponto de vista médico que pudessem resultar no comprometimento do desempenho do piloto em voo. Em relação às condições meteorológicas no momento em que o avião saía de São Paulo, temos que para a região de Paraty, o clima era favorável ao voo visual. Havia, porém, a possibilidade de degradação por chuva e presença de nuvens. Para termos uma noção da situação crítica do aeródromo de Paraty, ele não opera por instrumentos. Uma aproximação para pouso só poderia ser feita por voo visual. Além disso, as referências meteorológicas vinham do aeródromo de São José dos Campos, a uma distância aproximada de 180 quilômetros. No momento da aproximação, as condições meteorológicas estavam degradadas e o avião teria que realizar um desvio da chuva. O trem de pouso foi baixado, ocasionando um aumento significativo da razão de descida. Isso acionou o alerta de Sync Rate. Nesse momento, o piloto reportou:
Sierra Oscar Mike, setor Eco de Paraty, aguardando um pouquinho até a chuva passar, melhorar a visibilidade. Cerca de 2 minutos depois do recolhimento do trem de pouso, ele foi baixado novamente e o piloto reportou que tentaria uma nova aproximação para pousar. Porque logo após reportar que esperaria as condições melhorarem, o piloto procurou fazer uma nova tentativa de pouso. E como eu falei, como o aeródromo de Paraty ele não opera por instrumento, então, teoricamente, o avião não teria como realizar essa aproximação para pousar. Ele teria que esperar as condições melhorarem para poder operar por voo visual. Ou o cara podia arriscar e... Exato, é. Ah, sou braço mesmo. Isso, assumir o risco e ver no que dá. Agora, vale comentar a respeito do perfil do piloto. Era uma pessoa rígida, com um senso de fiel cumprimento do dever muito forte. Em situações como essa, era comum que se autoimpusesse uma alta pressão. Ele teria que concluir o voo a qualquer custo. Por conta da rigidez, também, tinha se incomodado com o atraso de um dos tripulantes que fez com que o voo saísse de São Paulo pouco mais de 1 hora depois do previsto. Momentos antes do impacto com a água, a análise de voz, fala e linguagem indicou que o piloto estava tenso. Mostrava claros sinais de ansiedade, apreensão e temor. Ao fim da segunda tentativa de aproximação para pousar, que resultou no acidente fatal, o avião se encontrava a 82 metros de altura, numa velocidade de aproximadamente 222 km por hora. Sem referências visuais à frente, o piloto realizou uma curva à direita. Por conta da curva, sofreu com uma força de 2G, o que causou uma ilusão de diminuição de ângulo, de tal forma que o piloto aplicou uma inclinação maior do que o necessário na curva, resultando no impacto com a água. 2G considerável. Lembra, um tempo atrás, o Verstappen e o Hamilton bateram na Fórmula 1 lá em... 51G. 51G foi, né? 51G comparado a 2G. Mas aqui a gente tem que levar em consideração que o avião está no ar, os carros estão no chão. Quando a gente está no chão, a gente tem deslocamento para frente e para trás, para o lado e para o outro. No avião, a gente acrescenta ainda deslocamento para cima e para baixo. O problema é que, quando você tem uma alteração na força G, você tem um momento de ilusão de ótica. Então, o problema não é a força em si, mas é o que a força gera, né? Como consequência. Então, você perde uma quantidade razoável, assim, considerável de referência visual, né? Uma curva sobre o mar, no meio de uma chuva forte. Turistas que navegavam nas águas de Paraty viram tudo bem de perto. Esse avião fazia, o que eu falo para vocês, ele estava fazendo uma curva. Fazia uma curva. Aí quando ele fez assim, ele aí caiu. E não houve explosão, as hélices estavam funcionando. Muito fechado mesmo. Não tinha gente pousar? Não tinha, era uma cortina muito fechada aqui. Até pra gente, visual, tava ruim. Tava ruim pro barqueiro? Até ruim pro barqueiro. De acordo com o CENIPA, as condições de baixa visibilidade, de curva a baixa altura sobre a água, somadas ao estresse do piloto e ainda as condições dos destroços, os quais não evidenciaram qualquer falha que pudesse ter comprometido o desempenho ou a controlabilidade da aeronave, levam à conclusão de que o piloto muito provavelmente teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave. Além disso, a gente também tem a cultura dos pilotos ali do aeródromo de Paraty. Eram incentivados os pilotos que conseguissem realizar os pousos nessas condições adversas. Então era como se você recebesse um prêmio ao mérito por ter conseguido... Só quem é macho posa em Paraty com chuva. Pois. E é interessante aqui notar, nos 10 anos anteriores ao acidente, aconteceram 13 outros acidentes nas mesmas condições. Putz. Nos últimos quantos tempo? 10 anos antes do acidente. Quase. Um acidente por ano, mas... Tem algum ano que deu 2. É bastante até, né? Porque avião, não, né? Não é? É o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Segundo, na verdade. Sabe qual que é o primeiro? Qual? Elevador. Não pode. É sério, é. Ah, mas elevador não é um meio de transporte, né? Eu pensava a mesma coisa, mas quando você vai ver, de fato... Onde é que tu leu isso? No Wikipedia? Não, ali no... Revista Gênios. Naquela super interessante. Isso. Na cara. Pô, se você pensar o que é um meio de transporte, vai te levar de um ponto A ao B sem que você... Vai, ele quer convencer que o elevador é um meio de transporte real.
Continua, Rafa. Isso é meio off-topic aqui. Mas, então, levando em consideração o perfil do piloto, condições adversas, cultura de incentivo, ao que tudo indica, foi uma falha humana mesmo. Mas algumas dúvidas começaram a surgir pela posição que o Teori ocupava e contexto político da época, né? Em 2017, lembra, estava rolando a Operação Lava Jato, muitos julgamentos, prisões, etc., né? E o Teori estava no meio dessas investigações. Era só o ministro do STF. Era só um ministro do STF, relator da Lava Jato, né, inclusive. Só isso. Então, não deixaram de surgir as teorias de que, na verdade, o avião de Teori teria sido sabotado. E que, na verdade, a morte do ministro tenha sido planejada. Devido às condições climáticas, desde o momento que se teve notícia da fatalidade, não se cogitou a possibilidade da queda do avião não ter sido um acidente. Tempos depois do ocorrido, uma denúncia trouxe uma nova perspectiva ao caso. O avião pode ter sido sabotado para que houvesse um acidente que causasse a morte do ministro. Antes dessa denúncia nova que surgiu aqui, que a locução comentou, o delegado que investigava o caso, ele foi morto, né? Dentro de uma boate. Boate é um, né? Eu tô sendo eufemista aqui, né? Dois delegados da Polícia Federal foram assassinados numa casa noturna em Florianópolis. Um deles foi responsável pela abertura do inquérito que investiga a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Era madrugada quando foram a esta boate. No interior da casa, os policiais discutiram com 3 clientes. O local funciona como ponto de prostituição. Na saída, houve troca de tiros. O delegado Elias Escobar, de 60 anos, morreu no local. Ele foi chefe da PF em Niterói até março deste ano. Outro delegado, Adriano Antônio Soares, de 47 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O caso gerou uma série de especulações, já que uma das vítimas participou das investigações do acidente do ministro Teori Zavascki. No dia 17 de maio do mesmo ano, 4 meses depois do acidente que levou a vida de seu pai, Francisco Zavascki levantou tal suspeita sobre o que de fato havia gerado o acontecimento daquele fatídico dia de janeiro. O PMDB está no poder desde sempre e, como todos sabemos, estava com o PT aproveitando tudo de bom que o governo pode dar. Até que veio Lava Jato. A ordem sempre foi de parar a operação. Isso está gravado nas palavras dos seus líderes. Todavia, ao que parece, até para isso o PT era incompetente e, ao que tenho notícia, de fato, o PT nunca tentou nada para barrar a Lava Jato. Ao menos o pai sempre me disse que nunca tinham tentado nada, o que sempre gerou fortes críticas de membros do PMDB. O problema é que as investigações começaram a ficar mais e mais perto e os líderes do PMDB viram como única saída realmente brecar a operação a qualquer custo. Para isso, precisava do poder. Derrubaram a Dilma e assumiu o Temer. Do que eles são capazes? Será que só pagar pelo silêncio alheio? Ou será que derrubar avião também está valendo? O pai sabia de tudo isso. Sabia quanto cada um estava afundado nesse mar de corrupção. Não é por acaso que o pai estava tão aflito com o ano de 2017. Aflito ao ponto de me confidenciar que havia consultado informalmente as Forças Armadas e que tinham obtido a resposta de que iriam sustentar o Supremo até o fim. Que gente cínica! Não tem coisa que me embrulha mais o estômago do que lembrar que no dia do velório do meu pai, diante de tanta dor, ainda tive que cumprimentar os membros daquele que foi apelidado naquele mesmo dia de o Cortejo dos Delatados. Impeachment já! Desculpe o desabafo, mas não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai. Então, cara, de acordo com esse post aqui, né, do filho do Teori Zavascki, ele fala que o PMDB era o principal envolvido aí, porque justamente a Lava Jato estava chegando perto dos líderes do PMDB, então os caras teriam arranjado o acidente do avião do Teori Zavascki para brecar, segundo Só o PMDB estava envolvido? Não, isso eu vou falar
em seguida. Ah, te atrapalhei. Tinha mais gente. Não me atrapalhou, mas foi uma boa bola levantada. A gente se completa. Isso, tua mente é bem investigativa. Obrigado. Mas o que tu achou desse post dele? Pela explicação que o Rafa deu, é um pouco difícil conseguir comprar de que houve alguma sabotagem. Especulou que porque a maioria dos investigados estava chegando, então, tipo... A viagem com destino a Paraty ocorreu às vésperas de uma decisão muito importante e de peso, que seria tomada pelo ministro. Theory iria retirar o sigilo de cerca de 900 depoimentos e homologar as 77 delações da Odebrecht. Era o mais relevante acordo de colaboração da história da justiça do país, envolvendo nomes de peso dos mais variados partidos. O jornal americano New York Times disse que a morte de Theory Zavascki levanta dúvidas sobre o futuro da investigação sobre o esquema bilionário de propinas na Petrobras. O britânico The Guardian lembrou que Theory analisava o maior escândalo de corrupção no Brasil. Na França, o Le Figaro ressaltou que o magistrado era responsável pelas investigações sobre a Odebrecht. O espanhol El País lembra que Theory iria decidir, em fevereiro, se aceitava delações que poderiam comprometer centenas de políticos. O argentino Clarín destacou que Theory tinha em mãos as delações de 77 executivos, incluindo Emílio e Marcelo Odebrecht. Um ano antes da morte do ministro, já estava em especulação que haviam tramitações em andamento para acabar com a Operação Lava Jato. E também, um ano antes da morte do ministro, seu filho já vinha levantando preocupações em relação a seu bem-estar e de sua família. Naquele post que ele fez, né, que seria um desabafo sobre a morte do pai dele, me passou a impressão de que ele colocava de como o PMDB fosse o único partido. Sim, ele só citou o PMDB. Mas pelo que a gente tem de contexto político da época, qualquer um dos três, né, tanto o Temer, quanto o Aécio, quanto o Lula, teria o interesse em frear a Lava Jato, né? Três partidos grandes, né? Três partidos grandes. PMDB, PT. Sim. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Theory Zavascki, disse que vai trabalhar durante o recesso do Judiciário para dar conta das análises das delações premiadas dos 77 executivos da Odebrecht. 800 depoimentos de 77 ex-executivos da Odebrecht já estão no Supremo Tribunal Federal. Uma sala-cofre como esta foi liberada para guardar o material que precisa ser registrado no sistema interno antes de chegar às mãos do ministro Theory Zavascki, responsável pelos processos da Lava Jato. O que se sabe até aqui é que pelo menos 200 políticos de vários partidos foram citados nas delações. Um executivo da Odebrecht teria confirmado uma doação ilegal de 30 milhões de reais à chapa Dilma Temer, que venceu a eleição em 2014. A Operação Lava Jato descobriu que a Petrobras era hospedeira de um monumental esquema de corrupção, montado no governo de Lula e continuado no governo Dilma. O dinheiro financiou campanhas eleitorais, abasteceu contas secretas no exterior e bancou pequenos e grandes luxos de mais uma centena de políticos. O avanço das investigações mostrou que a simbiose entre política e corrupção não se limitava à estatal. Envolvia outros grandes grupos empresariais e atraiu praticamente todos os partidos. A Lava Jato já identificou 66 envolvidos em desvios na Petrobras, a maioria políticos ligados a 6 partidos. Por causa de seu gigantismo, a operação chegou a ser apelidada de Inquérito do Fim do Mundo. O fatiamento é um esforço para acelerar a apuração. Haverá um inquérito só para os 12 investigados do PT, grupo que inclui o ex-presidente Lula e os ex-ministros Jacques Wagner, Ricardo Berzoini e Antônio Palocci. No PMDB, o total é de 24 investigados. Haverá um inquérito só para 9 senadores do partido, entre eles Renan Calheiros, Romero Jucá,
Edson Lobão e Valdir Halpe, e outro para 15 deputados. A lista inclui Eduardo Cunha e Henrique Alves. Um quarto inquérito investigará 30 envolvidos ligados ao Partido Progressista, entre eles o ex-ministro Aguinaldo Ribeiro e o presidente do partido, Ciro Nogueira. No parecer encaminhado ao Supremo, o procurador Janot declara que esses políticos se organizaram internamente, utilizando-se de seus partidos e em uma estrutura hierarquizada para práticas espúrias, e formavam uma mesma organização criminosa. A delação da empreiteira Odebrecht, que já é apontada como a maior do mundo, cita o pagamento de 8 milhões de reais ao ex-presidente Lula e também negociações feitas pessoalmente entre Marcelo Odebrecht e a ex-presidente Dilma Rousseff. Os detalhes da delação foram publicados pela revista Isto É. A reportagem diz que Lula recebeu propina em dinheiro vivo e que Dilma acertou o repasse de dinheiro pelo Caixa 2 da campanha à presidência. Segundo a reportagem da revista Isto É, Lula recebeu cerca de 8 milhões de reais da Odebrecht, parte desse valor em dinheiro vivo. O repasse teria sido feito pelo próprio Marcelo Odebrecht, então presidente da empreiteira, entre os anos de 2012 e 2013, período em que Lula não estava mais no Palácio do Planalto. O dinheiro seria uma forma de pagamento a Lula por ele facilitar a aprovação de obras da empreiteira com recursos do BNDES. Em outro trecho da delação, o ex-presidente também é citado por Emílio Odebrecht, dono da empreiteira, e outros executivos da empresa. Um desses executivos, Luiz Antônio Mameri, em troca de mensagens com Marcelo Odebrecht, confirmou que as influências de Lula e do ex-ministro Palocci, hoje preso, foram decisivas para a aprovação de projetos em Angola e Cuba. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o pagamento em dinheiro vivo é um método clássico de prática de corrupção, por ser uma forma de burlar registros de entrada e saída de valores, tanto para a empreiteira quanto para Lula. A delação da Odebrecht, segundo a reportagem, também cita encontros de Marcelo Odebrecht com a ex-presidente Dilma Rousseff. Nos 5 anos em que esteve na presidência da República, Dilma teria recebido o empreiteiro 3 vezes, sem registro na agenda oficial do Palácio da Alvorada, em 2011 e em 2014. O empresário disse que Dilma negociou pessoalmente pagamentos via Caixa 2 para a campanha. Contou também que pediu a intervenção de Dilma na liberação de repasses do BNDES para a construção do Porto de Mariel, em Cuba, obra de mais de 600 milhões de dólares financiada pelo Banco Público. A ex-presidente, segundo Marcelo, teria prometido resolver o assunto em 24 horas. O PMDB queria levar o ex-presidente Temer ao fim de seu mandato e frear as investigações. O PSDB sonhava em voltar ao poder em 2018 e, de quebra, salvar o mandato de Aécio Neves. O PT pretendia salvar Lula da cadeia e, por meio dele, reerguer o partido. Todas as 3 grandes forças políticas do Brasil tinham o mesmo objetivo: impedir que as investigações se tornassem uma barreira aos esquemas estabelecidos entre os partidos políticos desde a chegada do PT ao poder em 2002. Após 3 anos de atividades, a operação fechava o cerco contra políticos do PMDB. O partido controlava a diretoria internacional da Petrobras, no esquema de fatiamento e distribuição das principais áreas da empresa para os partidos da base no governo Lula. Foi a partir dos operadores de propina do PMDB que a Lava Jato chegou à fase blackout. Nós vamos agora a Curitiba com o Douglas Santucci, que tem mais informações. Quais são elas, Douglas? Bom dia. Bom dia, Megali. Os 2 alvos desta 38ª fase da Lava Jato são Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz. Jorge Luz é o mais antigo dos operadores de propina dentro da Petrobras, de acordo com as investigações. Ele teria ali influência desde 85. A cúpula do PMDB treme neste momento, porque a proximidade de Jorge Luz com o alto escalão do PMDB é muito grande. Além deste partido, ele também seria o operador de PT e PP. De acordo com as informações, ele tinha inclusive vaga ali no estacionamento da Petrobras, de tanta intimidade
que ele tinha ali com os funcionários. Teria sido ele que garantiu Paulo Roberto Costa no cargo, de tanta influência que tinha Jorge Luz. Daqui a pouquinho, 10 da manhã, tem a coletiva de imprensa tradicional para mais detalhes. Douglas, rapidinho. Quando você fala cúpula do PMDB, a gente está falando de quem? Jucá, Temer, Sarney, são os tubarões do PMDB? Exatamente, temos aí, ele tinha proximidade muito grande com Romero Jucá, Renan Calheiros, com o próprio Sarney e inclusive existem relatos de delatores de que ele teria feito operações com propinas para os altos integrantes do PMDB. A assessoria do PMDB chegou a dizer: o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, afirma que os envolvidos nesta operação não têm relação com o partido e nunca foram autorizados a falar em nome do PMDB. Cara, só que esse mesmo Jucá aqui, né, o Romero Jucá, que falou que o PMDB não tem nada a ver com isso e tal, né? Teve gravações dele falando com o presidente da Transperto, Sérgio Machado. Essas conversas foram vazadas e ele faz um pacto com esse cara para impedir as investigações, né? A própria Operação Lava Jato, que vazou essas ligações, né, provou que o presidente do PMDB estava tentando justamente barrar as próprias investigações. O cara que não tinha nada, dizendo que o PMDB não estava envolvido, foi o cara que disse que tinha que parar as investigações. Exatamente. Enfim, mas as conversas do Jucá e do Sérgio Machado, aconteceram em março de 2016. E seguem aqui alguns trechos, então. A decisão foi tomada depois da divulgação de uma gravação em que Jucá fala sobre um suposto pacto para barrar a Lava Jato. O conteúdo da conversa entre ele e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, também do PMDB, foi publicado em reportagem do jornal Folha de São Paulo. Os dois falam sobre um acordo nacional para proteger políticos do PMDB e de outros partidos das investigações da Lava Jato. Acompanhe. Conversa divulgada pela Folha de São Paulo teria ocorrido em março, antes da aprovação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, afirmou que o afastamento da presidenta Dilma era necessário. Jucá concorda. Tem que ter impeachment, não tem saída. Sérgio Machado revela temor com o andamento das investigações e das delações premiadas no âmbito da Lava Jato. Estou muito preocupado porque eu acho que o Janot está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. Jucá é categórico. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Ao se referir ao suposto pacto para barrar a Lava Jato, Machado diz que a saída é o então vice-presidente da República, Michel Temer, assumir o cargo após o afastamento de Dilma. É um acordo botar o Michel num grande acordo nacional. Romero Jucá acrescenta: com o Supremo, contudo, delimitava onde está pronto. Ainda segundo a reportagem da Folha de São Paulo, na conversa Sérgio Machado sugere que a Lava Jato quer pegar todos os políticos, incluindo os do PSDB. Jucá concorda. Todo mundo na bandeja para ser comido. Sérgio Machado disse que o primeiro a ser comido será o senador tucano Aécio Neves e afirmou que Aécio perdeu força política para disputar novas eleições. Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu, que participei da campanha do PSDB. Jucá responde: a gente viveu tudo. Ainda segundo a Folha de São Paulo, o senador licenciado e ministro do Planejamento Romero Jucá afirmou ter conversado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Machado sugeriu: um caminho é buscar alguém que tem ligação com o Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Jucá disse, no entanto, que o ministro Teori é um cara fechado. Romero Jucá, presidente do MDB e líder do governo no Senado, se tornou réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht. A decisão é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, o senador pediu a Odebrecht R$150 mil em doação para o filho, candidato a vice-governador de Roraima, Rodrigo Jucá, na eleição de 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, disse que o pagamento foi feito por meio de doação ao diretório do MDB no estado.
Em troca, Romero Jucá teria atuado para favorecer a empresa na tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Não só para a Odebrecht. A ação penal contra Romero Jucá é a primeira com base na delação dos executivos da empreiteira. No STF, o presidente do MDB é alvo de pelo menos outros 12 inquéritos. Cara, essa conversa aconteceu em 2016, tá? Ou seja, antes do impeachment, né? Então. E tá aqui o presidente do PMDB falando: conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Primeiro ponto, os caras com acesso numa boa com os ministros do STF. O presidente de partido falando com o ministro do STF, perguntando qual é o futuro das investigações e negociando até um certo ponto, sim, né? Sim. Ah, só vai ter tal coisa se ela não tiver... Oi? Né? Ministro da STF falando isso? Dando um parecer, assim, como se ele estivesse falando de, sei lá, um colega de trabalho, assim, que não quer mais continuar. Sim, demite o cara lá. Isso, então, senão... esse cara não dá, senão não vai pra frente. Ou e seja... era só o presidente do Brasil. Exatamente. Não, e o linguajar dos caras, porque nos começos da hora a gente tem que pegar alguém como um boi de piranha. Tipo assim, vamos sacrificar um cara aqui porque é preciso pra gente continuar. E voltar à calmaria, as coisas acontecerem de uma boa. Falam na economia. Isso. Os caras... E aí, no final aqui da ligação, eles falam, né? Um caminho é buscar alguém que tem ligação com teoria. Isso. Que é o relator da Lava Jato, né? Uhum. Mas parece que não tem ninguém. E o Jucá fala, né? Não tem. É um cara fechado. Foi a Dilma que botou. Um burocrata, né? Ex-ministro do STJ e tal, né? Deu uma reclamada do Teori, né? Deu uma reclamada. pode ter deixado entendido que eles, né, poderiam fazer alguma coisa com o Teori Zavascki. Sim. Né? Cara fechado Já e tal, que ele era um cara que ninguém tinha acesso, e deixando muito claro que eles tinham acesso aos outros, né? Isso, talvez não foi nessa ligação que eles combinaram, né? Ou planejaram a morte do Teori, mas já... Né, falaram alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Vão tentar contato com o cara, né? Em resumo, sendo curto e grosso, se beneficiaram com a morte dele. Ponto. Sem dúvidas. Sem dúvidas. É isso. Sem dúvidas. Eu acho que tudo que aconteceu, tudo que a gente leu aqui, os áudios, levanta o porquê que rolou essa suspeita. Não armaram pro cara. Porque, os caras estavam sujos até o pescoço com isso daí. Exatamente. Mas eu acho que, de novo, né? O termo é, abre aspas, os caras acabaram dando a sorte... Sim. Do que aconteceu com Teori e eles acabaram sendo beneficiados. De fato, faltam evidências para provar uma sabotagem, alguma coisa nesse sentido. Mas é totalmente entendível por que isso rolou. Né? Sim, mas o contexto político exatamente, era bem... no momento, qualquer um ia levantar essa bola aí de que o cara foi sabotar o avião dele. E tem aquela coisa também, né? Porque se fosse sabotagem, foi uma sabotagem tão bem feita que o cara caiu só perto do pouso, ou tão mal feita que ele não caiu no meio do caminho, entendeu? Exatamente. Foi só cair, né? Tipo assim, deu toda a casualidade, um mau tempo, cara. Acho que não tem evidência suficiente pra dizer que foi uma sabotagem, mas dá pra entender o porquê que levantaram essa hipótese. Há exatos 4 anos, o país perdia precocemente o ministro Teori Zavascki, aos 68 anos de idade, sendo os 4 últimos de sua vida dedicados ao Supremo Tribunal Federal. Era uma quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, quando o país foi surpreendido pela notícia de que o avião que transportava o ministro Teori Zavascki de São Paulo para Paraty, no Rio de Janeiro, caiu no litoral sul-fluminense com outras 4 pessoas a bordo. Após 2 anos de investigação, em 2019, o Ministério Público Federal concluiu que não havia indícios de crime para a queda da aeronave e o inquérito sobre o acidente foi arquivado.